Sejam bem-vindos a mais um programa Reflexos, nesta nossa cadência semanal de reflexões, da autoria do Sr. Cónigo Manuel Maria, com a Maria do Rosário e comigo, Pedro Conceição. Hoje, Sr. Cónigo, gesticular e apontar. Olha que é totalmente diferente. Sim. O gesticular dá para tudo. E o apontar... Tem uma intenção. Tem uma intenção. Já estamos a dizer alguma coisa diferente entre os animais e os seres humanos. E a palavra intenção é muito importante aí. Mas eu vou ler o texto de cá. Força. Todos os animais têm maneiras próprias de se manifestarem. São maneiras imutáveis, formais, instintivas, funcionais, isto é, exercem uma determinada função. Todos os seus órgãos têm a forma adequada ao fim em vista. As garras do tigre ou as patas do cavalo estão adaptadas a uma função própria: caçar e correr. Imaginem um tigre que tinha patas como um cavalo. Nunca na vida corria atrás das presas, porque depois, não, mesmo que as apanhasse, depois era aqui uma amarrada, era, ou um coice. As aves, consoante as espécies, fazem o ninho sempre da mesma maneira. E nunca nenhuma delas se lembrou de fazer uma casa, por exemplo. Ou um barraco que fosse. As formigas transportam os alimentos sempre do mesmo modo. Um aluno nigeriano dizia-me muito espantado que na Europa os cães ladram tal e qual como na Nigéria. Essa é boa. No homem, nenhum órgão externo está exclusivamente adaptado a realizar funções fixadas. E esse é o principal valor do homem. Todo o nosso ser é controlado pelo cérebro. Ora, cá está. Tudo em nós está ao serviço da racionalidade e debaixo do seu poder. A título de exemplo, reparemos nas mãos. Não estão funcionalizadas para nada em especial, mas com elas fazemos tudo. O bem e o mal, a guerra e a paz, o sossego e a discórdia. A mão abençoa e amaldiçoa, manda parar e manda avançar, constrói e destrói. Cada vez que o homem utiliza as mãos, aparentemente faz um gesto de homem, porque o que acontece é que a mão é comandada pelo cérebro. De facto, fazer um gesto humano não é fazer um gesto de homem. De ser humano e ser de homem não é a mesma coisa. Isto até na moral percebe-se, mas lá iremos depois. Se fosse só um gesto de homem, estaríamos a referir-nos à atividade inscrita no ADN biológico. Mas não é o caso. Ali há muita racionalidade. E nós com a mão, olha vocês que estão a ver, se eu fizer isto, eu uso os mesmos dedos. Estou a dizer quase o contrário se fizer assim. Não é? E a mão? Assim ou assim. Se fosse um animal a fazer isto, vocês não percebiam a diferença. No ser humano percebem. Porque o meu gesto, este, é um gesto comandado pelo cérebro. E há uma intencionalidade. A tal intenção que dizias ao princípio. Lá no fundo está em causa a relação entre o determinismo e a liberdade. Um bebê humano e um bebê chimpanzé crescem numa velocidade muito diferente. Deixa-me tirar isto, está a cair. O chimpanzé é muito mais rápido. Algum tempo depois, o chimpanzé permanece indefinidamente a gesticular e o bebé humano começa a apontar. Ora, cá está o nosso título, gesticular e apontar. Estão a ver a grande diferença que há?
E a diferença é esta: apontar tem por detrás uma racionalidade e uma liberdade que o chimpanzé não tem. Está aqui em causa, sem dúvida, nós sermos animais racionais e livres. A liberdade é muito importante nisto. Um está determinado, o animal. O determinismo aplica-se aqui. O outro não está determinado. Pode escolher fazer ou não fazer. Ainda que o corpo o peça, como nós às vezes dizemos, o corpo é que o pede. Pois, mas a gente pode dominar-se, não é? Contra o determinismo universal está o facto de que o homem atua no mundo e produz nele algo de novo e inédito que não se verificaria se não existisse essa tal capacidade racional e livre. Sem homem não existiria civilização, não existiria cultura, não existiria ciência física, não existiria técnica. A transformação do mundo indica que nem todos os fenómenos estão rigorosamente determinados por fenómenos físicos existentes. Não. Acontecem porque há decisões que os seres humanos conseguem ter. As diversas esferas de existência e de ordem no mundo natural estão abertas à organização de significados superiores, graças à obra do homem. Outra palavra importante, dar significação às coisas que se decide fazer. Entre liberdade e determinismo, há uma relação de possibilidade e de limites. Isso é verdade, hein? Possibilidade de realizar a existência livre servindo-se das forças da natureza, segundo as leis que governam o mundo. Nós somos livres, mas não somos livres de mudar as leis do mundo. O determinismo, isso é verdade. Mas nós não somos determinados por essas leis. Nós, no que decidimos fazer. Mas também limites em fazer qualquer coisa, não tudo. Em nome da liberdade. Podemos fazer muita coisa, mas não podemos fazer tudo. E não estou aqui a pensar na liberdade moral. É na liberdade o agir. Eu, se quisesse construir uma casa assim, ela caía. Porque obedece ao determinismo da atratividade, não é? Da gravitação. Ou gravidade. Quem é que descobriu essa lei da gravidade? Foi Newton, não foi? Se não foi ele, foi um parecido, um primo dele, pronto. Agora foi De repente, não importa. Sim, de repente. Não importa. Bom. É um homem de letras. Bom, continuando. Os gestos humanos, nós também temos gestos, mas não gesticulamos simplesmente. Sim. Mas os gestos humanos valem por serem humanos, isto é, por serem racionais e livres. Quando o homem levanta as mãos para o alto, numa atitude de súplica ou de adoração, ele está a agir humanamente, porque age racionalmente, porque percebe a necessidade de rezar, porque esse gesto, não sendo instintivo, é livre, psíquica e moralmente necessário. A oração é uma atividade racional. Nunca ninguém viu um animal a rezar, porque não é racional. Parece incrível que haja pessoas que julguem ser um ato piegas ou uma atitude sem valor toda a expressividade a que chamamos oração. Pois essa expressividade é bem a manifestação de que o homem reconhece o pouco que vale e o nada que é. Algumas consequências lógicas se podem deduzir. E vou aqui buscar pelo menos umas 5. Em primeiro lugar, que não é próprio do homem agir instintivamente. Não é próprio. É acidental. Em segundo lugar, que ele é tanto mais homem quanto mais reconhecer a existência de um Deus a quem deve adorar. Esta é boa, hein? Em terceiro lugar,
que não há nada, nem os respeitos humanos, nem a vergonha, que possa impedir qualquer forma de manifestação religiosa. Em quarto lugar, que todos quantos decididamente se abstêm de cumprir os seus deveres religiosos estão a seguir preferências desnaturadas. Não são instintivas, mas também não são próprias da natureza humana. São contra a própria natureza humana, por isso desnaturadas. Finalmente, que todos os que se dedicam a Deus merecem ser mais respeitados, mais aceites e mais reconhecidos. Eu falo porque sou queixudo. Olha, isto já está a perceber porquê. Anda lá a rezar e conta. Porquê é que deixas rir assim? Está a puxar a brasa para a sua sardinha. Também puxo para a minha. Para o sindicato. Está a puxar a brasa para as nossas sardinhas. Para o sindicato. Não, mas de é facto, verdade, é verdade. É interessante, não é? Porque às vezes a gente pensa em comportamentos que não são típicos do homem, não é? E muitas vezes, já também acho que já falamos sobre isso, de querer humanizar comportamentos de animal e de querer o vice-versa, não é? E de facto, não é? O homem, ele, por ser racional, ele é diferente, ele destaca-se, ele será sempre diferente, não é? E tudo aquilo quando faz pode vir carregado de uma intenção, não é? De um juízo de valor, É isso. Mas é que na definição de homem aparece isso. A intenção ou a intencionalidade, os juízos de valor, tudo isso define a nossa natureza humana. Por isso é que somos animais racionais e eu acrescento sempre, e relacionais. E é nesta palavra relacional, que eu me ligo aos outros, mas também me ligo à entidade superior, da qual acredito que dependo em todos os sentidos. Eu, por muito que saiba de ciência e descubra muitas coisas, eu nunca descobri em ciências, e os cientistas que sejam honestos e que o digam, também ainda não descobriram como é que o mundo apareceu. Podem dizer como é que ele se desenvolveu. Exato. Mas se dizem como se desenvolveu, então que digam qual é a origem a partir da qual se desenvolveu. Então, e esta origem, de onde é que veio? Pois, ficamos assim. E é nesta relação com o transcendente, com o que nós não conseguimos saber, nem conhecer racionalmente, porque está para além da nossa capacidade de relacionalidade, que nós caímos assim, neste aspecto. O que é que eu sou, o que é que eu valho, de quem dependo, como é que apareci, e aparece Deus aí. Pois é. Muito bem. E depois, quando aparece Deus aí e nós queremos seguir essa ideia de Deus, nós temos que usar com os outros aquilo que acreditamos que Deus usa connosco. A bondade, a generosidade, o estar atento, o ajudar, o perdoar, sei lá. Estas qualidades todas que uma pessoa, quanto mais pessoa é, mais manifesta ou mais deve manifestar. Quanto mais pessoa é. Exatamente, então, não é? Porque há muitas, entre aspas, pessoas que são uns bandidos. E isso estorva. Ser bandido estorva de serem pessoas a sério. Falta-lhes a relacionalidade. E tal como encontramos muita gente que racionalmente são desenvolvidíssimos, são sábios, são investigadores, sabem muito, têm os livros todos metidos já lá dentro. No entanto, na relação com o próximo são uns trapalhões, uns fulanos que nem bom dia dizem, umas pessoas que são longínquas, há tanto disto. E é necessário este aspecto. E é por este aspecto, sobretudo, que nós percebemos a nossa relação também com Deus. É. Com certeza. Com certeza. A minha mãe, quando eu à escola, e eu acho que ela tinha uma fé muito mais arraigada do que eu próprio, que já estou grande, hein? Mas é verdade isto. Para se ter fé não é preciso ter-se conhecimentos, nem muita racionalidade, nem muita inteligência. Exatamente. Não é preciso muito disso. Agora é preciso ter muita relação, isso é. E, sobretudo, uma capacidade grande de reconhecer a humildade que somos, de onde vivemos, para onde vamos. Aliás, é esta a conversa que a gente brinca, ou brincávamos, eu quando era miúdo brincava, quando se contava como anedota aquela pergunta que se fazia ao Bocage: quem és, de onde vens, para onde vais?
E ele dizia, eu sou o Bocage, venho do Café Nicola, mas vou para o outro mundo se disparas a pistola. Era assim. Ora bem, quem és, de onde vens, para onde vais? São as 3 perguntas fundamentais do ser humano quando se quer definir a partir desta identidade relacional. Que nós não temos respostas para estas 3 perguntas. Porque se eu perguntar quem sou, está bem, o bilhete de identidade diz-me, olha, és fulano de tal. Nasceste em tal parte, os teus pais são não sei o quê. Isto é a parte vá lá, geográfica e também a parte temporal da vida. Isto não me diz nada. Porque quem sou, eu tenho que dizer que sou outra coisa. Aliás, eu não sou coisa. Pronto. De onde vens? Se eu disser que venho dali para aqui, isso é o aspecto locativo. Até da estação de comboio daqui para aquela estação de comboio do outro lado. Não, não é esse. De onde vem? E para onde vais? A mesma coisa. Nós não estamos no campo só, no campo do espaço, nem no campo do tempo. É muito mais que isso. Por isso mesmo, as perguntas, o quem és, de onde vens, para onde vais, implicam a nossa transcendência em absoluto. E quando a gente não tem esta ligação com a entidade superior chamada Deus, estraga tudo. Ou melhor, não responde a nada. Exato. Mas para isso, vocês os dois têm muitos estudos. Muito poucos. Digam. Há também aqui um aspecto que ele fala da liberdade, não é? Sim. Que o homem é o único que tem, o ser humano é o único que tem a liberdade de escolha, a liberdade de fazer ou não fazer, a liberdade de refletir. Pronto, não vou comparar aqui com os animais, acho que já passamos essa fase, não é? Mas é preciso cada vez mais também usar bem essa liberdade, não é? Porque, como dizíamos, o homem pode escolher, o homem pode tomar as suas decisões, o homem pode tomar decisões que sejam boas e o homem pode tomar decisões que sejam catastróficas. E quando nós cruzamos aqui este assunto da liberdade com Deus, acho que o campo da conversa muda bastante. Não é? Porque em Deus nos ensina nos seus mandamentos, mas Deus também nos forma no dia a dia, nos ensinando a tomar as nossas decisões. Não é? E quando nós tomamos as nossas decisões sem reflexão, não é? ou de forma assim mais leviana, não é? Ou sem consultar a Deus, não é? O risco de fazer asneiras é bem maior. Não é? E eu achei muito interessante aqui quando fala de Deus, de facto, não é? Que o homem quer viver sem Deus para dizer que é superior. E à medida que o homem se afasta de Deus, ele vai se tornando cada vez inferior. É verdade. Isso em comportamentos de homem. E ainda hoje muitos tentam refutar a existência de Deus e dizer que é uma coisa de gente mais desfavorecida, que para poder encontrar respostas às suas perguntas, é Deus, não é? E de facto é tapar o sol com a peneira, não é? Não temos como dizer, houve o Big Bang. Sim, houve o Big Bang, nada contra, não é? Mas quem é que provocou tudo isso, não é? De onde é que saiu tudo isso, não é? E se nós acreditamos que Deus é o alfa e o ômega, não é? Não tem início, não tem fim, não é? É evidente que tudo começa de uma vontade de Deus, não é? Não importa quais os meios que ele utilizou, não é? E toda a teoria, não é, evolucionista do mundo, sim, mas tudo começou de um ponto de partida. E nesse ponto de partida, de facto, ninguém o pode explicar. Ninguém estava cá para ver, não é? Só Deus existia antes, não é? Então realmente a nossa vida construída e trabalhada em Deus, ela será uma vida muito diferente. E isso vai condicionar, não sei se condicionar é uma palavra boa, mas vai nos ajudar a tomar as decisões, não é? De uma forma mais humana, não é? Sermos cada vez mais homens, não é? Ele falou um momento ali, o ser um homem de verdade, ser um homem de facto, não é? E não ser uma pessoa conduzida empurrada pelo mundo, não é? Fazer as coisas de acordo com aquilo que nós vemos à nossa volta, não é? Que nem sempre são as melhores. Mas também ter essa coragem de se opor à correnteza também já é uma atitude de homem. De alguém que consegue olhar para as coisas e perceber que há algo a mais do que aquilo que realmente se vê, não é? Então acho muito interessante esta questão de ver a vida do homem e as decisões do homem e a evolução do homem com Deus. É de facto diferente. Essa vida em Deus, ela nos leva a ser pessoas melhores e também mais felizes. Porque quando nós vivemos bem, nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos, não é? Com aquilo que nós vivemos, nós somos preenchidos por aquilo que nós temos, por aquilo que pela forma como a qual nós vivemos, não é? E quem vive sem Deus, eu diria que vive numa escuridão, não é? É como viver dentro de uma casa escura com as janelas fechadas, ou viver numa casa, é a mesma casa, mas com as janelas abertas nós temos uma visão diferente. Essa visão da claridade da própria luz que nos ilumina as coisas, não é?
E por isso que também se dizem os grandes santos, não é? Que à medida que nós conhecemos mais a Deus, nós também nos conhecemos mais a nós. Não é? Essa luz que ilumina do transcendente, do sagrado, mas que também nos mostra e nos ajuda a ver melhor a vida prática do nosso dia a dia, a ver quem nós somos. E aí nós chegamos a quem eu sou, não é? E para onde é que eu quero ir? Qual é o caminho da minha vida? É viver aqui 70, 80 anos de uma forma, pronto, que pode ser diferente, não é? Ou de facto viver em prol de para onde eu quero ir? Do que é que me espera? De onde é que eu quero, do que é que eu espero da vida, não é? O que é que eu quero corresponder? Não é? Acho que a forma de pensar, se nós pensarmos na nossa vida com um ponto de chegada, certamente que nós vamos viver em função. Não é? Um desportista, não é, que quer ser um campeão de qualquer coisa, ele trabalha em função do seu objetivo. E um cristão ou um ser humano que quer viver com uma meta, ele também trabalha em função dessa meta. Não é? De chegar lá. Não é? E agora deixo-vos... Sim. Sim. Alguma coisa? Não, eu nessa reflexão também, logo quando comecei a crescer e estas questões a colocarem-se e colocarem-se até em ambiente cristão, de facto também comecei, de uma forma muito básica, formulei assim na minha racionalidade, não é? O que é que a fé me dá ou não me dá, não é? E gostei da imagem que a Maria do Rosário usava, é a luz. Dá-nos uma luz, dá-nos eu acreditar em Deus, dá-me uma maneira, e logo desde aí interiorizei isto, e transmitiram-me isto também, não nos tira nenhuma pedra do caminho, não é? O eu acreditar em Deus, eu procurar ter uma vida de oração, o eu ter fé, não me tira, não me livra de... Porque depois às vezes há aquelas pessoas, mas agora tenho uma doença grave e eu até sou tão devoto de Deus, não é? Porque, e isto às vezes abala, não é? E o que me dizia isso não, o teres fé não te livra, não és nenhum privilegiado, não és nenhum privilegiado, não é? Não és nenhum privilegiado. Agora, o teres fé dá-te outra luz. E de facto, eu lembro-me logo desde assim, muito novinho de pensar, de facto, eu podia não acreditar em Deus, né? Pronto, e viver a vida. Mas depois, à medida que ia observando o que estava a acontecer à volta e as circunstâncias, é completamente diferente. Nós olhamos com fé ou sem fé. E depois, quando comecei a ser maiorzinho e a confrontar-me com a morte de alguns familiares mais próximos e de pessoas que nós gostamos, de facto, eu lembro de estar num funeral e pensar, a fé, de facto, dá-nos... Muda tudo. Porque se eu agora estivesse aqui, perante este meu ente querido, gostei muito dele, vivemos dias muito felizes e marcou muito a minha vida. E agora de pensar assim, pronto, acabou tudo. Nunca mais o vejo, nunca mais falo com ele, acabou tudo. Pronto, morreu. Não é? Tristeza, não é? E ao fim e ao cabo, e a vida é para isto. Não é? Realmente questionamos, e a vida é para isto. Não? Tantos sofrimentos, a pessoa passou por isto, aquilo, e valeu a pena. Mas, de facto, se nós tivermos fé, muda tudo. Não é? De forma diferente. Mas tu falavas da saúde, veio-me à cabeça, por exemplo, de facto, quem está em Deus não está ileso. Nada, zero. Mas com Deus vive-se de forma diferente. Exatamente. Eu pensava numa Beata Alexandrina. Sim. Exatamente. Eu pensava em pessoas assim que viveram uma vida extremamente dura em termos de saúde, sem nenhuma saúde, sem nenhuma E do ponto de vista humano, tu pensas, o que é que a pessoa está a fazer, não é? Exatamente. A pessoa está paraplégica, a pessoa não pode comer, a pessoa não tem reações vitais e, portanto, ela consegue ser extremamente feliz. Não é? E consegue dar conselhos e todo mundo vai ver porque espera de encontrar ali um conselho, uma direção para a sua vida de alguém que está numa vida absolutamente fracassada, humanamente falando. Não é? Então essa presença de Deus que não nos impede ou não nos, como é que eu ia dizer, não nos põe numa bolha de sabão, se estás protegido, nada te vai acontecer. Não, claro que nós vamos ter a vida como todo mundo vai ter, sujeito a um acidente, sujeito a uma multa, sujeito a uma situação de morte, tudo, de doença, porém a forma como nós vivemos isso, dando sentido, ela faz com que a nossa vida seja diferente. Completamente diferente. E não seja uma vida perdida, frustrada e votada. Exatamente. Eu, por acaso, agora estava a falar nisso e lembrava-me, e foi agora há muito pouco tempo, né, a forma como o Papa Francisco se despediu, né?
E depois olhando para o pontificado, né, ouvimos aí muitos testemunhos, e de facto, e olhando para as fotografias do início do pontificado e agora da última vez que ele se despediu, e até no reflexo anterior falávamos da vida intensa ou não intensa. Aqui temos um exemplo de alguém com 76 anos que, segundo contam, ele partiu de Buenos Aires e pensou, pronto, é mais um conclave, e depois volto para Buenos Aires daqui uns dias descansadinho, né? Mas como ele depois aceitou o pontificado, de como viveu, e em tão pouco tempo, foram só 12 anos, conseguiu marcar tanta coisa, né? E depois também, mesmo ali, naquele momento que era humanamente, se fosse outra pessoa dizer, eu estou doente, os médicos disseram para estar... Estive à beira da morte várias vezes, né, segundo o que testemunharam. Disseram para estar 2 meses sossegadinho. E naquele domingo de Páscoa, né, ele vai... E até depois achei interessante o testemunho de um casal português que tinha ido nos 3 domingos anteriores e que o Papa já ia aparecendo. E naquele dia, domingo de Páscoa, viram que ele estava mais abatido do que nas outras vezes. E ainda estranharam mais. Ele, depois de ter feito a bênção, ainda vir no Papa Móvel despedir-se da multidão. Acharam isso estranho, pensaram. A pessoa vê-se que estava... E viu-se, né, quando ele deu a bênção, que estava muito aflito. Mas eu acho que é um exemplo que estavas agora a dizer, não é? Como é que... Eles, humanamente, podiam dizer, estou à beira da morte, portanto vou estar aqui sossegadinho. Não... Mas a vida era muito mais, não é? E, portanto, o que ele deixou, não é? E pronto, cá está. O ter fé não nos... O exemplo do Papa não o livrou da pneumonia, não o livrou da morte. E era o Papa, não é? Mas o facto de ser fé... A fé é como se pode viver a vida, modificou, não é? Muitas das perspectivas de gente que não tinha fé. Sim, não, sim. E houve muito esse testemunho, né? A forma dele, como ele vivia a fé, o que ele transmitiu às outras pessoas. E a última frase assim séria que ele disse em público foi: tenha uma boa Páscoa. Exatamente. Foi. Exatamente. E o ter uma boa Páscoa é uma boa passagem. Sim. Exatamente. A dele que foi. Exatamente. E aquilo que ele deseja para todos nós. Mesmo para os todos. Isto é, mesmo para aqueles que não são gente de fé. Todos. Bom, ok. Sim. Eu acho lindíssima a vossa reflexão, porque vocês estão a pegar na última parte do texto. Sim, quando está aqui em causa a parte da relação com a eternidade, com a transcendência, com Deus, com a nossa relação com Deus e tudo. Mas o texto é mais prosaico. Toda a primeira parte do texto não tem nada a ver com questões nem religiosas nem de transcendência. Tem a ver com a evolução dos seres vivos, a partir dos quais, nessa mesma evolução, aparecer numa determinada altura, no tempo e no espaço, um ser a que nós chamamos homem. Ao princípio era hominídeo, chamam-lhe o que quiserem, depois as pessoas dão-lhe esses nomes, do Homo sapiens, depois do Homo sapiens sapiens, depois... Ok, o que é que estamos a querer dizer? Que não pomos em causa agora como é que isto aconteceu. Para isso já vocês estiveram a falar, há Deus, há a relação com Deus, há a transcendência, não sei o quê, pronto. E o Big Bang, que é simplesmente aquele estouro para a explosão, mas só explode uma coisa que existe. Pois. O nada... Só explode porque ela vontade. Não, mas o nada não pode explodir, não é verdade? Pois, exato. Portanto, agora, vamos nós tentar pensar um bocadinho, de uma forma muito prosaica, como é que isto terá sido desta evolução? Porque o título está aí. Está no gesticular e no apontar. Isto é, na evolução dos seres vivos, concretamente já de vida animal. Há por aí quem diga que é do macaco, mas é mais fácil ser de famílias de macacos, mas assim já mais próximas. Como é que aconteceu haver essa evolução, esse salto qualitativo? Que fez que um determinado ser, até aí não era, e a partir daí, mesmo que isto tivesse demorado séculos e séculos, mas o que é verdade é que a partir de um determinado momento começou a aparecer aquela luzinha, vocês falavam em luz, aquela luzinha da chamada racionalidade. Como é que apareceu isto? Nós sabemos que na evolução contam muitas coisas. E contam o espaço,
e a relação entre cada ser vivo e o espaço onde está. Quando se diz espaço, é mesmo o lugar, é o clima, é o ambiente, é Sim, tudo isso. favorecer. E é por isso que a necessidade que ao longo de milhares de anos, se calhar até de séculos, aconteceu para que houvesse uma adaptação deste ser vivo ao ambiente. E a adaptação significa eu tenho que ganhar características para não morrer nem de frio nem de calor. Então vamos arranjar isto é tudo natural, mas é fruto de uma evolução onde há qualquer coisa por detrás. Esse qualquer coisa não fui eu, não foi a nossa inteligência. É aí que entra Deus. Porque a ciência não explica isso. Mas diz, e muito bem, que há uma adaptação. Essa adaptação significou que o ser se adaptou ao ambiente, mas também depois construiu ou foi mudando o ambiente. Nós agora andamos para aí todos zangados por causa do clima e tal, e que o homem é culpado das mudanças. É isto mesmo que aconteceu, sempre aconteceu. Os seres vivos sempre se adaptaram ao ambiente, mas não contentes com isso, transformaram o ambiente também para lhes dar mais jeito. E nós até agora começamos a olhar para determinados animais e dizemos, porquê é que os leões não andam nos polos? E porquê é que os ursos não andam nos... E a gente... Não se conseguiram adaptar. Ora, aí está. Mas pode ser que um dia isso venha a acontecer. Por que não? Nós adaptamos-nos, que a gente também não gosta de frio. Pois é, mas inventamos uns casacos. Não é isso? Exato. Nós, lá muito calor, não nos adaptamos. Pois não, mas olha, arranjamos uma cor mais escura, que é para, em relação ao sol, captá-lo de outra maneira, e também vamos para as praias. Não, mas isto quer dizer o quê? Esta questão da adaptação é muito interessante. Isto aconteceu, vamos dizer, naturalmente. A nossa natureza adapta-se. Sim. Pronto. Porque a verdade é que dentro destas adaptações, de repente, há um salto qualitativo. Eu, quando digo de repente, não é assim de um minuto para o outro. Isto pode ter demorado centenas de anos, ou até milhares de anos. Mas há uma modificação grave e grande naquilo que é o que se não vê. Que é tudo intencional, intelectual, racional. Quer dizer, deixou de fazer parte da adaptação física para se ter uma outra adaptação que a gente não sabe. Nós começamos a ser racionais. Daí o nome, o Homo sapiens. Começou a perceber. E mais tarde passou a ser sapiens sapiens. Quer dizer, não só passou a perceber, como passou a perceber que percebia. É diferente. Sim. É que nós estamos exatamente nesse momento. E vamos evoluindo. E nós vamos evoluindo com estudo, com a capacidade mental de descoberta, sei lá. De certeza absoluta que o ser humano hoje é diferente de um ser humano, por exemplo, há 50 mil anos. Com certeza. Com certeza. Bem, mas porquê? Porque há uma evolução, mas esta evolução continua a ser de adaptação. Mas quando a adaptação passa a ser racional e depois mais tarde passa a ser relacional, já deixamos de ser animais para sermos animais racionais e depois passamos a ser animais relacionais, a evolução dá-se a uma velocidade que não nos passa para a cabeça. Enquanto que, vamos supor, imaginem que daqui a uns largos milhares de anos, um cavalo começa a falar, porque o falar, o comunicar, é uma das manifestações da nossa racionalidade, da nossa inteligência. Se um cavalo vier a falar daqui a uns milhares de anos, evoluiu a uma velocidade de 5 à hora. Pronto. Nessa altura, onde é que o ser humano já estará? Não é a tecnologia, é o próprio ser humano. Oi, à velocidade a que a gente está a evoluir, na racionalidade e na relacionalidade, ou já não existiremos, porque nos matamos. Pois... Não sei o que é que vai acontecer. Sim, mas é aqui. E agora, aqui aparece isto, do título, gesticular e apontar. O que é que dá a mim o conhecimento de que, num determinado momento, se deixou de gesticular como qualquer animal, como qualquer chimpanzé, que continua a gesticular o resto da vida dele, e no ser humano, que nasce e gesticula, mas ao fim de pouco tempo o gesticular aponta.
No animal isso não aparece. E no ser humano aparece logo bebés. O apontar. Até para dizer que tem fome, que tem sede. Não é só o gritar daquela maneira. Porque também gritar com sede ou com fome, um chimpanzé também o faz. Mas na criança é diferente. E agora, ao longo da vida, que a criança vai crescendo, a gente vê o que é que está aqui em causa. E este gesticular e apontar, exatamente, manifestações em que nós julgamos com a oposição entre o determinismo e a liberdade. E no nosso apontar está a nossa capacidade livre, até a nossa racionalidade, o tal salto qualitativo do não racional para o racional manifesta-se na liberdade. E a liberdade define a natureza humana. E foi a partir da liberdade que foi possível, isto já há pouco tempo, em 1949, serem declarados os chamados direitos humanos. Então, mas o pessoal não era racional já há tantos anos? Era, mas está a própria evolução, dá isto. E deu exatamente que se vão descobrindo manifestações em que o ser humano, na sua relação uns com os outros, precisa de ter garantias. E os direitos humanos são as garantias da nossa liberdade. Bom, estou a falar demais, até parece uma aula isto. Falem Nada vocês. como estar com o professor. Não é? Exatamente, Não, estamos a ouvir atentamente a absorver. Estão atentos, então parece que Não, mas agora parece que nunca falava ouviram isto. Não, mas falava da questão dos direitos humanos e de Agora. facto é verdade, a humanidade, e pelo menos o cristianismo já, quando surgiu os direitos humanos, já tinha 19 séculos, Sim, né? sim. 1900 anos, e se olharmos de forma racional, sem fé, para a mensagem de Jesus, é uma mensagem muito humana, não é? Sim. Sobretudo humana, não é? Num humanismo, atenção, Num humanismo, que não sim. se pode nunca identificar com culturas que a gente conhece, por exemplo, dos gregos, que foram Sim, exatamente. dos egípcios, que foram, porque o aspecto relacional nessa gente não existia. Pois. Qual é que era o valor, por exemplo, homem? Oh, maravilha. Sim. Mas mulher, Sim, exatamente. estou a perceber o que eu quero dizer? Sim. Não, por isso, é o que eu estou a dizer, a mensagem de Jesus, ajuda. 1900 anos antes já está na base, não é? Já era. Está na base de olhar o outro, Mas todos com Sim, dignidade. mas foi como doutrina teórica, porque na prática Sim. continuou na mesma durante muitos Sim. anos, muitos séculos. Exatamente. até. Mas de facto houve ali uma crise, não é? Ele provocou, Lá está, falava da palavra da crise. Quando a gente falou na crise no Exatamente, outro mas programa, ele provocou ali pelo menos na palavra que ele nos deixou, não é? Não só pôs na palavra, não é? Porque ele, segundo o que está escrito, ele não só disse, mas como também vivia, não é? Claro. E aí descreveu os jornalistas e daí vinha essa autoridade, não é? E de facto, nós hoje em dia também nós reconhecemos a autoridade de alguém que diz, mas que também faz. É claro. E sem dúvida não evoluiu muito, mas de facto foi preciso 1900, depois do nascimento de Jesus, 1950 anos, para se chegar a um consenso nos princípios básicos de direitos humanos. E tem a ver com a tal evolução, depois de há muitos milhares de anos, Exatamente. ter havido o salto qualitativo para a racionalidade e mesmo assim demorou a que fosse um salto qualitativo para a relacionalidade. Porque isto de haver antropologia, isto é, falarmos dos homens, isto, acho que os gregos, pelo menos daquilo que a gente conhece da cultura grega antiga, eles eram espetaculares, mas já disse há bocadinho, os egípcios tinham a mesma coisa, e os chineses também, mas a gente vai olhar para as civilizações de uns, de outros e dizendo assim, mas falta-lhes aqui qualquer coisa, falta. Pouco a pouco, a evolução está dentro desse campo. E nós, felizmente, estamos a ser alvo final, o resultado desta evolução, onde existiu, por isso é que era a parte final aqui, a relação de Deus connosco e nós com Deus. Porque Deus tem a ver exatamente com esta evolução para a racionalidade humana, humana no sentido do humanismo, para a racionalidade relacional, de uma antropologia cristã. Exatamente. O que eu disse agora. Mas é verdade, uma antropologia cristã. Sim.
Sim, A propósito, vocês conhecem por aí uma... A gente se diz isto, depois somos apontados a dedo, mas pronto. Eu sei por aí uma associação muito grande, espalhada pela Europa toda, e não só, e sobretudo na América também, tanto no Brasil como lá na outra. Não digo o nome agora, que é para não ofender ninguém, mas que se chamam como irmãos ou fraternos, ou a fraternidade universal. Sim. Acho que estou a perceber onde eu estou a chegar. Sim. Já pensaram que esses cavalheiros normalmente não querem nada com Deus, sobretudo não querem nada com Deus como pai, porque o aspecto do pai é que é o aspecto da relação. Mas, no entanto, dizem que são irmãos, fraternos. Eu não percebo como é que nós, na nossa linguagem, dizemos tanta asneira. Então, quando a gente diz que somos irmãos e não temos pai, então somos filhos de quem? Das ervas, é? Esta é uma piada. Mas eu acho que não é uma piada só. Ela é mesmo para provocar. Sim. Exatamente. Pois. Claro. Vá. Agora a Rosana ficou sem palavras. Não, porque ela queria dizer isso. Se calhar. Não queria, não, porque não se tinha lembrado. Bom, Sim. o que é que nós podemos dizer agora? Não. Ainda podem falar na palavra função. Na função. As coisas estarem funcionalizadas por determinismo. Digam um bocadinho sobre isto. Olhem para os animais, olhem para as plantas, olhem para as aves que fazem os ninhos sempre da mesma maneira, mas que nunca conseguiram construir uma casa melhor. Bom. Por exemplo, é que lá está a falta do essencial, aquilo funciona por instinto, Exato. que é fixo, que está determinado pela própria natureza de cada um, de cada ser, e nos seres humanos não. Nós também estamos determinados por muita coisa. Aquilo que é o nosso ADN biológico. Sim. Mas o resto não. Mas sobre isto vocês é que sabem falar, não sou eu. Sim, e sobre isso é a questão da liberdade, não é? Depois temos a liberdade... Podemos falar dos animais. Os animais, eles não foram criados, entre aspas, do jeito que eles são hoje, mas eles foram sendo selecionados de forma natural. Né? Segundo a ciência, houve uma seleção natural. A um animal mas essa que tinha uma seleção, característica... Mas essa seleção é aquilo que chama adaptação. É, tinha uma exatamente. característica que favoreceu num tempo ou que deixou de favorecer. Exato. O outro teve uma mutação, tinha uma pata diferente e foi favorecido porque conseguia correr melhor. Não é? Aqueles que não estavam mais adaptados à sua época foram sendo eliminados. Em face da funcionalidade Exato. da peça Exato. para o fim que o animal precisa Mas o de ter. animal ou o ser humano não diz assim, eu agora quero ter asas porque vai ser mais interessante para mim. Ele não vai conseguir. Não é? Mas ao longo dos tempos os animais foram sendo favorecidos ou não, mediante algumas características. Mas os seres humanos não arranjaram asas, mas inventaram aviões. Ok. Mas os animais, nenhum deles inventou aviões. Lá está. Lá está. O que aí é diferente. Mas lá está. Há aí qualquer coisa mais. Claro. Não é só a racionalidade, há qualquer coisa mais. Porque a própria tecnologia está ao serviço do homem. Porquê é que não está ao serviço dos cães? Os cães não têm capacidade cognitiva para Exatamente. gerenciar. Não, está para gerenciar e para criar, logo. Tudo não têm. Porque estão determinados em função de. O ser humano não. Vocês já repararam nisto? É das coisas extraordinárias que nós temos. Mas é mesmo. Nós não nos damos conta desta espetacularidade. É verdade, sim. É verdade. E desta liberdade que temos. Pois. Desta liberdade que temos para escolher o bem e o mal. Agora lembrei-me de Carlo Acutis, não é? Que diz que muitos, todos somos originais, mas muitos vivem como fotocópias. Com fotocópias. E graças a Deus muitos souberam ser originais. Não é? E porque souberam ser originais, as coisas foram acontecendo, não é? Foram sendo criadas, não é? Mas é a característica do ser humano, não é? Mais uma vez dada por Deus, que pode ser bem aproveitada ou não é? Que pode ser desenvolvida ou não, lá está. Não é? Mas graças a Deus que houve essa evolução, graças a Deus que hoje existe uma série de coisas que estão ao nosso serviço. Não é? Inventadas por seres humanos. Inventadas por seres Atenção, humanos. sempre isso, porque não foram inventadas por animal nenhum. E é preciso ter mais uma vez, dou aqui um parênteses, não é? Inventadas pelo homem para estar ao serviço do homem. Exato. E nunca para que o homem esteja ao serviço dessas coisas. Não é? Porque aí também descarrila o trem, não é? Sim. Mas é preciso saber usar da tecnologia, saber usar tudo aquilo que foi criado e por que não criar outras coisas, não é? Que nos ajudem ainda mais, mas sempre dizendo que quem manda aqui é o homem.
Né? Quem manda aqui, quem manda na máquina, ou quem manda na construção ou na ideia, é o ser humano. Porquê? Porque ele foi capacitado por Deus para isso. Então Já falem aí um bocadinho agora da IA. Pois era, isso que ia chegar. Falem um bocadinho. Mas a Maria do Rosário já disse tudo, pelo menos é como eu entendo. Criada e bem para servir o homem, não é? E para não sermos nós, não nos colocarmos nós ao serviço disso. E aí é que está a diferença entre é uma boa ferramenta, e é assim que eu a vejo, Sim. quando o último critério for sempre o humano, ou seja, usada ao serviço, ao nosso serviço, né? E para nos melhorar a vida a todos. E promover a vida a todos. E não usada de forma errada como uma faca. Exato. Que pode ajudar a construir coisas fantásticas, mas também pode tirar a vida do outro. Portanto, e acho que a IA vai no mesmo sentido. É uma ferramenta e que deve ser sempre usada com o critério último humano, para estar ao serviço de todos, e nós não nos estamos ao serviço. Mas como é um deslumbramento agora, o ser humano, acho que... Mas se formos ver a evolução, se calhar, o ser humano teve sempre isto, não é? Foi-se evoluindo, foi-se adaptando. Não foi uma evolução, foi um salto. Que não é, ora bem, é qualitativo. Sim. Num sentido, racional, mas de resto não é. A IA não é. É uma ferramenta. Eu encaro como uma ferramenta. Pelo menos é assim que eu uso. É uma ferramenta. Mas não é uma ferramenta igual às outras, porque as outras estão sempre... Isto é, eu utilizo-as. E aqui, em muitas coisas, estou a ser utilizado pela ferramenta que foi criada. E é uma ferramenta diferente. Sim. Acho que agora temos de nos adaptar também à própria ferramenta que criámos. Pelo menos o azar. Exatamente. Esses são os alertas dos criadores. Não é? Mas o problema é que a adaptação só é possível chamar-se adaptação porque ela dura ou demora milhares de anos. Aqui é uma semana. Sim. Não, mas é 10 anos, 20 anos, há 20 anos que isto existe assim, e de que maneira? E não sabemos o que é que vai acontecer a partir da manhã já. Não é? É verdade. Quer dizer, para nós é um mistério e possivelmente vai ser mal aplicado. Pois é, e acho que é o que eu tenho a dizer. Com É toda a evolução, o ser humano durante muitos séculos usou a lâmina para tirar a vida ao próximo, não é? As guerras, a guerra era corpo a corpo, de espada a espada, não é? E eu acho que, pronto, é como todas as ferramentas, não é? Se quer, até que vamos conseguindo tirar um bom uso, infelizmente vai servir para muito mau uso, não é? E não para dignificar o ser humano como deveria ser. Pois. E acho que é por aí, mas sinceramente penso que não nos deve assustar. Deve-nos manter sempre alerta nesta consciência plena de nós temos critério. Alerta também com o que a gente, não é? Claro. Gosta, com a nossa imagem, com a nossa voz. Exatamente. E o que é que pode ser feito com isso? Então vocês com isso estão a dar razão quando eu faço a distinção que somos animais racionais. A IA é da racionalidade, mas somos relacionais. Exatamente. Se nós deixamos que esta parte se sobrepõe à outra, a esta última da relacionalidade, estragamos tudo. Exatamente. E infelizmente há muitas coisas que aqui já estão a funcionar, parece que muito mais, melhor e mais rapidamente do que a nossa própria inteligência. Portanto, vocês fazem uma pergunta à IA. São complementos. Sobre uma coisa qualquer, dá-vos uma resposta num texto impecável. Sim. Que vocês não eram capazes de construir, nem durante X tempo, nem sei lá. Exatamente. Portanto, a parte da racionalidade está ligada a isto. Mas atenção, nós não somos só isto. Pois, há outra coisa mais. Exatamente. Ora, atenção a este pormenor. E por acaso há pouco tempo houve um anúncio, não sei se viu na televisão, um anúncio que brincava um bocadinho com isto. Mas que, a brincar falava disto agora que está a dizer. Que até era no ambiente de futebol e era num café, um grupo de pessoas a ver futebol normal, né? Aquilo era, o anúncio até é sobre, eu acho que era sobre uma marca de cervejas, mas era um pouco a pensar nisto. Estavam também uns robôs a ver, e eles também festejaram. Mas depois um robô diz, mas
mas tu não tens emoções, não é? Quer dizer, isso. tu não vives esta paixão, esta relacionalidade, não é? Ali o produto era um pouco, este produto ajuda a estarmos a relacionar-nos. Exato. Mas é um pouco isto, não é? Era uma brincadeira, uma paródia, mas para nos fazer pensar nisto, não é? Que o ser humano, de facto, e o Sr. Cónigo dizia bem, não é? Temos estes pontos bem definidos. Ok, então nestas condições, vamos terminar. Vamos terminar, mas é para chamar a atenção para outra coisa. Okay. Se nós somos diferentes, porque não temos manifestações ou maneiras imutáveis, formais, instintivas e funcionais de agir como os animais, fica no ar isto. Porque é que isto foi já tratado aqui uma vez, falamos nos direitos dos animais e às vezes tratamos os animais como se fossem pessoas. Fica a pergunta no ar. Claro. Fica a pergunta no ar. Porque por muito que a gente goste de ter este animal lá em casa ou brinque com ele, o quê? A nossa relação humana é uma relação de razão e a partir daí de relação. Com os animais nós temos a relação que devia ser humana com seres formalizados, funcionais, instintivos, determinados. E não é nada disso que tem em causa. É a mesma coisa que nós queremos relacionar-nos com a IA, julgando que a IA faz parte das emoções, destas coisas assim. Exatamente. Quando não, faz parte da outra parte. Exatamente. O seu a seu dono, caramba. Até não é. Isto é o que eu acho. Claro. Atenção, mas o facto de eu achar não quer dizer que vocês não achem outra coisa. Sim. Ponham-se à procura, se não acham. Sr. Cónigo, Maria do Rosário, e assim que nos veio e ouve, muito obrigado por este reflexo. Esperamos ter contribuído para a sua reflexão e voltamos a marcar encontro no próximo. Até lá, se Deus quiser.